A noite chegava, aumentando o frio e a pressa dos ucranianos em acabar com a missão. Eles andaram de buraco em buraco, procurando pelos russos na trincheira. O grupo de reconhecimento caminhou dentro do território inimigo, arremessando as granadas e colocando fogo em todo lugar onde alguém pudesse estar escondido. A 93ª Brigada Ucraniana enviou seus tanques para explodir as defesas onde os russos se intocaram. Os canhões liberaram o fogo sobre os inimigos, mesmo sob o risco dos drones kamikaze. Os russos contra-atacaram, com seus helicópteros voando baixo para espalhar seus foguetes sobre a região defendida pela 93. Os aviões do Kremlin fizeram voos livres sobre a vila, bombardeando as casas onde os ucranianos se escondiam. Era a batalha rumo a Chasiv-Yar, com o avanço dos paraquedistas russos e a defesa das brigadas ucranianas. A batalha por Chasiv-Yar persistia nos campos de Donetsk em abril e maio de 2024. Até aquele momento, os russos haviam avançado desde Bakhmut, colocando seus paraquedistas e tropas de Storm Z em uma progressão cujas chamas iluminavam a noite e expunham carnes e ossos durante o dia. Mas os ucranianos resistiram o tempo todo. Mesmo com a falta de munição e o fato de as forças da OTAN demorarem a enviar os novos pacotes de ajuda. As batalhas políticas dos americanos se alongaram por meses e, enquanto isso, as brigadas de Kiev mantiveram seus esforços para manter Chasiv-Yar longe dos russos. Chasiv-Yar se apresentava como um grande obstáculo para as forças russas. Diferentemente da vizinha Bakhmut, que já caiu um ano antes, Chasiv-Yar ocupava uma posição elevada e mais facilmente defensável, conferindo uma vantagem significativa às tropas ucranianas. Se a Rússia conseguisse tomar Chasiv-Yar, seu ponto de vantagem seria devastador. Eles poderiam desencadear uma série de ataques morro abaixo, ameaçando a cidade de Konstantinivka, Bruskivka e os importantes centros provinciais de Kramatorsk e Sloviansk. Esse avanço russo vinha acontecendo. Apesar de todas as disputas de informações, tudo indicava que a 98ª Divisão Aerotransportada de Guardas havia tomado Svanivsk, utilizando principalmente as forças do Regimento 331, o que a tornava cada vez mais próxima de seu alvo. Mais ao norte, os paraquedistas dos regimentos 217 e 299 ficaram no encargo de tomarem a vila de Bodanivka. Contando com reforços, dizia-se que mais de 25.000 soldados do Kremlin rumaram para a região. Bodanivka estava localizada a apenas 5 quilômetros de Bakhmut, aquela que se tornou uma fortaleza russa. Naqueles meses, não havia esperança de a retomar, e, a partir daqueles prédios destruídos, os russos fizeram seus ataques para tomarem a vila e seguirem para seu destino principal, Chasiv-Yar. As tropas da 98 e do 1º Corpo do Exército não perdiam tempo no trabalho, bombardeando os ucranianos durante a noite. Assistir a partir dos drones um grupo deles tão próximo era uma tentação grande demais para a artilharia. Os homens de Kiev se esconderam nos abrigos durante o dia, às vezes tendo alguns bem preparados, mas com espaço suficiente para uma granada descer. Ela explodiu no buraco escuro e fedido, ensurdecendo os soldados. A fumaça encheu o lugar, agitou os homens. Eles lutaram para sair dos destroços e das defesas que haviam preparado, temerosos que uma nova granada caísse naquele momento. O ataque
os fez correr assustado para novas posições. Aqueles soldados haviam sido levados para lá por homens como o combatente de nome de guerra Sol, da 93ª Brigada Mecanizada. Nas Forças Armadas desde 2014, Sol saía do porão quente para sentir os ventos frios do inverno e da morte lá do lado de fora, olhando para homens que arriscariam suas vidas por 9 dias nas novas posições. As rotações eram perigosas, os homens levavam o que podiam, o que os deixava mais lentos. Ele pensou nos filhos, percorrendo um terreno que nunca colaborou com a caminhada. Mesmo saindo sob a cobertura da noite, o sol acabou os achando horas depois e, com a luz, os russos os enxergaram ainda mais facilmente. Era o terror para Sol. Ele fazia seu trabalho desde que o último colega perdera a perna durante um bombardeio nessa rota. Quando o fogo caiu, restou a cada um procurar abrigo e torcer para que o dedo da morte não o estivesse apontando para seu corpo naquele dia. O terror se espalhou pelos homens, desesperados, enquanto o som da destruição se disseminou pela terra e pelo ar. Alguns tentaram se mover, mas os disparos certeiros acabaram com sua progressão. Assistir aqueles homens mortos antes mesmo de alcançarem seu objetivo era ainda mais triste. Pior era a sensação de os levar para a morte, como Caronte em seu barco, levando as almas para o mundo dos mortos. Claro que muitos chegaram às trincheiras e se protegeram em seus bunkers. Ali o sofrimento ainda persistiu. Sol sabia o que era sofrer em uma trincheira. Quando foi obrigado a ficar em uma delas, conheceu bem as estratégias dos russos, cada vez mais precisas ao longo dos anos de guerra. Não era nada como a loucura deles em 2022. Suas bombas miraram nos bunkers. A terra se levantou com um som terrível, chegando dentro dos buracos. Os tanques vieram depois, atirando com suas metralhadoras, cheios de paraquedistas russos em cima ou dos ex-prisioneiros das Storm Z e Storm V. Era uma onda de assalto, com tantos blindados passando também rente às linhas de árvores. As planícies ficaram cheias de barulho dos disparos. Alguns desembarcaram no meio dos campos, preparando a corrida para as posições de Sol. A progressão começou na direção dele. Eram muitos russos passando sobre o mato seco enquanto suas máquinas recuavam. Os disparos uniram por cima das árvores, tentando alcançar as posições ucranianas. Parte das tropas que seguia por perto das linhas de árvores desembarcou também, enquanto seu transporte propelia suas munições. A fumaça se espalhou pelo campo. Sol e os outros ficaram tensos, preparando as primeiras defesas logo na junção das linhas de árvores. O estouro da artilharia persistiu enquanto os russos ainda estavam a uma distância segura. Os ucranianos dispararam com seus rifles. A fumaça saindo dos canos deu brecha para os drones e a artilharia corrigiu os disparos com as informações. Eles continuaram se defendendo, inclusive com seus RPG voando entre os galhos secos. Os russos responderam com artilharia cada vez mais precisa, o que salvou muitos dos soldados ucranianos das investidas dos paraquedistas russos foi a proteção da artilharia para os lados de Chazivyar e Bodanivka. Os inimigos se reuniram em volta do blindado. Um míssil Stugna-P bem direcionado debandou a reunião e colocou os russos em fuga. Era o tipo de alívio que Sol tinha, ver os inimigos correndo para longe e não em sua direção. A artilharia caiu pesada sobre os russos, afastando esses homens perdidos de seus transportes. Muitos fugiram, mas outros ficaram jogados ao chão. Aqueles que se desgarraram tentaram novos esconderijos, mas os drones farejaram o cheiro de seu medo e voaram velozmente para explodir em suas vidas. O soldado se espremeu o quanto pôde contra a parede, mas o drone fez seu caminho. Outro veio depois, procurando pela mesma carne
para conferir se o primeiro não foi efetivo. Percebeu o odor de queima da vida e se deu por satisfeito, procurando outro russo para consumir. Sol recuou de posições, manteve algumas, mas acabou depois dentro do porão em Bodanívica. Chegou lá, mas sem paz. Bastou sair para mostrar alguma coisa para alguém, para os russos bombardearem o lugar. Os blindados parados perto foram atingidos pelos drones Lancer, uma maldição que não parava de descer sobre eles. Ao fim, ele acabou no porão de novo, vendo que havia tantas mensagens dos filhos perguntando: "Pai, você ainda está vivo?" Ivan Alexandrovich nasceu no território de Altai, mais precisamente em Novoaltaisk. Ele entrou para o regimento 217 da 98ª Divisão Aerotransportada em 2010. Serviu na Crimeia e na Síria, forjando a alma para o combate em diferentes territórios. Era bom estar de novo na Ucrânia, vendo os drones kamikazes cada vez mais eficientes naquele inverno. Eles esquentaram os ucranianos nas trincheiras, ao ponto em que, quando Ivan seguiu com seus homens para capturar as defesas no rumo de Bodanívica, andou pela neve como se fosse um passeio, apreciando a paisagem e pensando na vida. Seu trabalho foi apenas verificar os corpos retorcidos nos buracos. Os drones facilitaram muito o serviço. Eles encontraram as posições de ATGM dos ucranianos, que fez a artilharia acabar com aquela ameaça aos tanques e outros blindados que os levariam para o combate. Era bonito ver também o 2S Chulpan se preparando para terraplanar os esconderijos inimigos em Bodanívica, a vila que era um empecilho para os paraquedistas se deslocando para Tchazivyar. O morteiro de 240 mm era projetado para destruir objetos fortificados, edifícios, fortificações, concentrações de pessoal inimigo e veículos blindados. Ele operou em cooperação com operadores de drones e outros meios de detecção e designação de alvos. A preparação, mira e disparo do morteiro foram realizados automaticamente em até 3 minutos, com um alcance de destruição de até 20 km, dependendo da munição usada. As explosões eram terríveis, com certeza gerando prantos em tantas famílias fiéis a Kiev. Ivan Alexandrovich era um sargento orgulhoso do trabalho de seus soldados. Durante uma nevasca que parecia um castigo, ele e seus homens avançaram em blindados. Os disparos colocaram os ucranianos em posições defensivas, saindo de seus buracos para atirarem. Os russos ficaram sobre a neve, aproximando-se devagar com os rifles se arrastando no chão branco. Mais deles saíram dos blindados, colocando o esquadrão completo para combater os inimigos entrincheirados. A maioria dos ucranianos ficou presa no meio do tiroteio, mas um deles conseguiu fugir, deixando as pegadas marcando o caminho de sua salvação. Um dos blindados encheu a área de fumaça e deixou o terreno mais obscuro para os paraquedistas seguirem. Ao final, a pressão retirou os adversários de suas tocas geladas e os colocou em fuga sob a nevasca. Em dias em que a neve não caía tão forte, a vida era melhor. O problema era que os drones também voavam muito mais. Alguns deles chegaram à posição de Ivan e seus homens. Foi uma surpresa quando a primeira granada caiu sobre um deles, explodindo em suas costas. Outros distraídos foram pegos do mesmo modo. Os explosivos caíram dentro dos abrigos. Ivan viu a tropa ferida e tentou ajudar um dos seus. O drone os achou. O esforço do sargento foi encerrado com uma granada, colocando mais 2 mortos na contagem do dia. A medalha da Ordem da Coragem e um cadáver foram entregues em Novoaltaisk. Os ucranianos estavam partindo para o ataque. Homens como Hariok lutaram nas trincheiras durante todo esse tempo. Ele saiu de Kharkiv depois de os russos bombardearem tudo em Saltívka. Perdeu sua casa
em um desses momentos em que as bombas desceram. Depois disso, com o rosto queimado e sujo de terra, viveu e reviveu esses momentos no mesmo porão em que Sol estava. Era ele mesmo quem havia indicado o caminho das trincheiras em que Haryok estivera. Os SPG-9 eram usados nas posições dos russos logo à frente, de onde o Haryok podia ouvir as vozes deles. O equipamento atirava muito bem a uns 800 metros. O soldado imaginou que talvez os russos nem estivessem tão distantes assim ao ver a munição de 73mm explodir nas árvores à frente. Em um dos assaltos a uma dessas posições, perto de Bodanivka, a unidade de reconhecimento signo da 93ª tomou a liderança. A 93 tinha muitos homens de alma endurecida pelos combates em Bakhmut. Eles seguiam entre as árvores, atentos para os drones que estariam ali para fofocarem para os russos ou para lançarem suas granadas. Foram chegando em campo cada vez mais aberto, onde a linha de árvores foi quase totalmente destruída pela artilharia. Os russos estavam ali, escondidos em qualquer buraco, esperando para lhes enfiar um presente de chumbo na testa. Estava para anoitecer e eles precisavam ser rápidos. A primeira granada caiu em um abrigo inimigo. Os homens se aproximaram, apontando seus rifles. Um deles avaliou a situação e enviou uma granada para dentro da escuridão. Depois disso, eles seguiram mais rapidamente. A fumaça das granadas era leve, não chegando a encobrir as cores do céu no pôr do sol. Correram ofegantes para os buracos russos, cercando as entradas. Colocaram os rifles para trabalhar, nenhum deles as típicas a cada região. Os disparos somaram mais fumaça ao efeito das granadas. Cercaram cada vez mais as saídas dos inimigos, cortando as rotas de esperança. A fumaça saiu dos rifles. Os russos, cercados dentro dos buracos, viram a terra saltar sob o impacto dos projéteis. Os soldados da 93 tinham circulado o esconderijo. Um deles se aproximou com uma granada e lançou o suplício para o inimigo. Os explosivos foram enchendo a paisagem de fumaça, detonando um pouco das munições russas e queimando o que havia dentro dos buracos. O sol foi indo embora, cansado do combate e sabendo que iluminaria alguns corpos amanhã, de um jeito ou de outro. As lanternas acenderam na direção dos buracos dos russos, apontando os rifles para jogarem as munições para quem ainda estivesse abrigado. Os homens correram na terra devastada, lançando as granadas que somariam um pouco mais ao estrago. As explosões encheram de fumaça o crepúsculo. Os esconderijos russos ficaram cheios de chama que consumiram o lixo acumulado e os cadáveres de quem não conseguiu fugir. Homens presos no meio das chamas e da fumaça sentiram o metal que saiu dos canos inimigos se somando ao seu flagelo. A noite quase chegou completamente para testemunhar o trabalho dos soldados. O sol se despediu dos homens, cansado de mais um dia vendo cadáveres se tornarem parte da paisagem. A noite veio com frio para conservar a carne morta até que alguém resgatasse aqueles corpos. Haryok via muito da carne russa jogada em frente às trincheiras, especialmente dos Stormzy. Eles seguiam a estratégia das ondas de ataque. Eram pequenos grupos suportados por blindados vindo em sequência. Foi assim que enfrentaram os mercenários de Bakhmut. Alguns de seus ataques eram interceptados durante a noite. Um dos momentos mais perigosos, quando o cansaço dos defensores ameaçava ser a causa da derrota. Os drones enxergaram os russos caminhando entre as árvores antes que alcançassem a posição de Haryok. As munições cluster se dispersaram em volta do grupo, criando um círculo de sofrimento e morte. Alguns deles vinham mais atrás e foram recepcionados pela artilharia. Muitos dos que restavam ainda optaram por continuar o ataque. Os defensores já colocaram suas armas em funcionamento, atirando na escuridão em tudo que se mexia no meio das árvores. Um pouco das chamas resultantes da explosão ainda ajudaram a iluminar, mas a maior parte dos disparos era apenas para manter o inimigo longe. Ao voltar para o porão, Haryok ouvia os russos se aproximando cada vez mais. Ele viveu em abrigos desde que o Kremlin bombardeou sua casa. Lá,
recebeu a convocação e foi de bom grado que aceitou. Agora, ouvia os drones kamikaze entrando nas casas de outras pessoas e as demolindo da mesma maneira. Era triste, mas era a guerra da qual fazia parte desde que o primeiro pé de um soldado russo pisou no solo ucraniano. Os aviões passaram sobre Bodanivka disparando suas bombas. Esses Su-25 voaram baixo para deixarem um estrago sobre as linhas. Sobre as linhas de árvores e a vila. Um tapete de fogo se formou no chão, em uma sequência de explosões que fez os russos comemorarem de longe. Aquele voo livre era uma praga da qual os ucranianos não conseguiam se livrar sem uma defesa aérea eficiente. Muito dessa rede de proteção havia sido destruída pelos paraquedistas do Kremlin em seu avanço. Nazarov Evgeny era quase um avô para os paraquedistas mais jovens. Ele sorriu quando viu os helicópteros sobrevoando Bodanivka. Eram manobras perigosas enfeitadas pela munição de disparos. Os foguetes tornaram a visão ainda mais bonita para quem estava de fora daquele ataque. Para todos os homens da 98, era uma questão de tempo até que Bodanivka caísse e pudessem seguir o caminho para o objetivo principal. Nazarov tinha bom humor e acreditava nisso. A própria filha sempre o descrevia assim, bem-humorado, esperançoso. O chão dos ucranianos, coberto por fogo e fumaça, dava ainda mais energia a essa esperança. Era terminar o trabalho ali e ir embora. Quase no fim do inverno, os regimentos 217 e 299 já haviam se aproximado muito de Bodanivka. Isso deu ainda mais liberdade para suas forças destruírem as casas onde os ucranianos se escondiam. As construções caíram como peças de dominó enfileiradas. Um ucraniano quase foi morto, tendo a sorte de estar do lado de fora no momento do impacto. Nazarov se preparou junto com os colegas para o momento de um assalto final à vila. A Brigada 93 dos ucranianos teria que recuar de um lugar onde não tinha mais proteção. O paraquedista notou também a diminuição da cadência dos disparos da artilharia deles, indicativo de que realmente a OTAN não estava ajudando Kiev naquela época. Sem isso, eles cairiam e ele voltaria para casa com seu dever patriótico cumprido. Mas a 93 era persistente. Eles estavam acostumados com as piores surpresas que a guerra poderia oferecer. Ninguém que lutou em Bakhmut não tinha isso escrito na alma. Seus tanques se prepararam e seguiram para bombardear uma posição russa, sabendo dos riscos dos drones. Os disparos atormentaram a trincheira de Nazarov. Ele esperou que os drones aparecessem para devorar o metal dos blindados, mas tudo o que surgia de novo eram mais disparos dos ucranianos. Foram minutos incessantes em que o fogo agitou as árvores secas. Só depois os tanques partiram, deixando fogo e corpos. Nazarov ainda estava vivo, dando apoio aos mais jovens. Aos 53 anos, ele tinha esse compromisso com eles. Os drones kamikaze também apareceram na trincheira. Não era novidade alguma, mas causaram o mesmo terror como se fosse a primeira vez. Explodiram em todos os buracos que acharam. Foram arrebentando as defesas, como que desafiando a esperança russa de tomar Bodanivka. O soldado não tinha descanso e muitas vezes a guerra não lhe deixava nem ter dignidade. Um homem era açoitado pelo terror até em seus momentos menos dignos, tendo que correr desesperado assim que via um drone. Quando os soldados ucranianos começaram sua investida contra a trincheira, os homens prepararam seus RPG, saíram dos buracos procurando pelos alvos. Havia algo acima para os impedir de serem produtivos. Atiraram uma vez, mas nas outras, as granadas começaram a cair até acabar com sua energia para saírem do abrigo. A infantaria tentou se aproximar sorrateiramente dos domínios russos. Nazarov e seus homens se defenderam com o que tinham, entre metralhadoras,
rifles e granadas, mantendo os adversários abaixados. Chegaram passando abaixados ao lado da linha de árvores. Atendendo às preces de Nazarov, a artilharia finalmente acordou e começou a agir. As explosões encheram os ucranianos de problemas. Caíram sobre eles em cheio muitas vezes. O que não acertou diretamente os corpos gerou ondas de estilhaços que colocaram homens feridos em uma posição em que se transformaram lentamente em cadáveres diante das defesas russas. As explosões sobre Bodanivka aumentaram no decorrer dos meses. Os ucranianos tinham pouco com que se defender da agressividade dos russos. O enxame de drones kamikaze desceu na vila, operado por homens satisfeitos com o avanço contínuo. O que havia de pé foi explodido, deixaram somente fumaça e escombros por onde voaram. Os ucranianos chegaram a mover um sistema de defesa aérea S-300 para mais perto, na tentativa de conter os aviões e suas bombas. Ele foi achado pelos drones e destruído com outros equipamentos semelhantes que foram caindo com o avanço da Divisão 98. A Brigada 93 ucraniana teve que recuar de Bodanivka para se reagrupar em posições mais defensáveis. A derrota foi reconhecida mais tarde e, em abril de 2024, os russos já tinham controle sobre a área. A bandeira russa já havia sido colocada nos arredores leste da cidade semanas antes, mas com a entrada na vila, Nazarov ficou ainda mais feliz. Agora, com a confirmação, poderia escrever para a filha. No entanto, ainda teria muito mais a ser contado. Aquele combate no entorno de Bodanivka não acabou. Todo homem que sorri na guerra com esperança, ainda vendo o fogo ardendo com os próprios olhos e sentindo o cheiro dos cadáveres, não sabe o risco que corre. A guerra não perdoa o soldado que dorme, a mente que hesita e o coração que sonha. Aguarde a próxima parte.